Obrigado pela pergunta, oportunidade muito grande de falar um pouco sobre as pesquisas da USP. É importante ressaltar que a Universidade de São Paulo tem feito um foco muito grande para enfrentamento dessa situação que nós estamos vivendo. Nós temos cerca de 200 projetos científicos sendo levados adiante aqui na Universidade de São Paulo. Esses projetos científicos, eles envolvem um contingente muito grande de pesquisadores da universidade nos mais variados campos. Então, você tem os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, você tem veterinários, mas tem também matemáticos, físicos, químicos, uma quantidade enorme de pessoas trabalhando em diversos aspectos. Um dos aspectos que tem sido considerados, obviamente, é a produção de medicamento possível para tratar do paciente afetado com o coronavírus, mas também, obviamente, a solução que poderia ser um pouco mais duradoura, que é a grande esperança que as pessoas têm, que é encontrar uma vacina. Então, existem 4 grupos na Universidade de São Paulo trabalhando vacinas, e isso é interessante, porque eles, além de serem colaborativos, eles também olham diferentes aspectos. Você sabe que para desenvolver uma vacina, você pode fazer diferentes ataques ao problema. Então, nós temos, portanto, diferentes metodologias sendo utilizadas. A ideia da vacina, a gente não... Quer dizer, o que nós escutamos das autoridades, das pessoas que trabalham com isso, que a possibilidade de uma vacina não é de muito curto prazo, de forma que também a possibilidade de você desenvolver medicamentos é muito importante, e tem também grupos muito ativos na busca de medicamentos. No outro lado, quer dizer, nós temos também pessoas trabalhando em diagnóstico, nós temos 5 frentes de diagnósticos, inclusive 3 no interior, não somente na capital, mas também no interior de São Paulo. E dentro dessa questão como um todo, você tem pesquisas, por exemplo, pensando em você fazer esterilização, né, de hospitais. Então, isso tem um grupo de física, por exemplo, que tem desenvolvido materiais para você fazer esterilização. E aí, finalmente, então, eu chego nesse que você está mencionando. Um dos problemas graves que nós temos visto hoje nas UTIs é a possível ausência de ventiladores pulmonares. Então, a Universidade de São Paulo, centrado mais na escola politécnica, então eles desenvolveram esse ventilador pulmonar, que já foi, inclusive, testado e vai entrar agora na linha de produção, numa parceria que foi iniciada recentemente com a Marinha, que você sabe está instalada aqui na Universidade de São Paulo também. Então, eu acho que o ventilador adquiriu uma notabilidade assim, na imprensa muito grande. Nós temos realmente grandes expectativas. Ele foi testado, está funcionando, e chama a atenção de um aspecto que eu acho que é muito importante chamar a atenção, que é a participação ativa da universidade e de pesquisa de ponta, né? Nós estamos vivendo realmente uma situação que é a fronteira do conhecimento científico nessa área. Então, esse projeto da engenharia, ele vem numa questão importante, que é o atendimento ao enfermo, chamemos assim, e que mostra, mais uma vez, a importância de você ter capacidade de desenvolver as coisas no seu próprio país, né? Esse ventilador, ele, como eu disse, ele foi testado, vai começar a sua produção. A expectativa inicial é de você produzir um ventilador aproximadamente em 2 horas, então vai ter muita capacidade instalada que vai ser importante, e você terá, portanto, um material produzido nacionalmente. Um aspecto que eu acho também, se você me permite, sem querer me alongar muito na resposta, é o fato de que esse projeto foi desenvolvido, ele é atualmente o que a gente chama de open source, ou seja, todo o protocolo para você produzir um ventilador em outros locais, portanto, contribuindo também para a solução do problema nacionalmente, ele é aberto. Então, uma vez que a pessoa tem a autorização da Anvisa, uma vez obtido também os ventiladores, ele será disponibilizado para outras regiões. Certo. Professor, o senhor então menciona aí que são muitas as pesquisas, né, em andamento aí pelos pesquisadores da USP, o que realmente é uma excelente notícia, né? Além desse ventilador pulmonar emergencial que o senhor então mencionou, que já foi testado, já foi aprovado e já vai então aí para a linha de produção, quais foram os principais resultados já obtidos então pelas demais pesquisas, professor? Tem um projeto também que está em andamento, e é um projeto, esse projeto da Poli se chama Inspire, né? Tem um outro projeto, por exemplo, que se chama Respire, e esse era para a produção de máscaras de alta qualidade. O vírus, ele é, obviamente, muito pequeno, então você precisa ter um controle muito grande para você trabalhar na linha de frente, na área de saúde. Então, a produção de máscaras de altíssima qualidade, isso também está sendo conseguido, está sendo já também entrando para a produção.
E isso é interessante porque isso envolve pequenos produtores, envolve, portanto, uma questão também social aderente a essa solução. Você tem questões de, por exemplo, de você fazer esterilização de materiais, isso também está desenvolvido, tem 2 projetos interessantes, um que utiliza a camada de ozônio para você fazer, portanto, a descontaminação de máscaras respiratórias, e você também a possibilidade de você ter esterilizadores, isso usa luz ultravioleta de mais alta energia, a gente chama UVC, que permite essa descontaminação. Você tem diversos outros aspectos que são testados, mas a questão da área médica. Por exemplo, tem sido discutida essa questão da utilização de anticoagulantes, isso tem sido analisado. A produção de fármacos também está avançando bastante. Nós temos, digamos, é sempre difícil falar uma coisa assim, porque a gente sabe que as incertezas são muito grandes, mas nós temos obtido muito sucesso também na produção de fármacos e estamos todos torcendo muito fortemente para a questão de vacinas. Tem outros projetos que são, assim, vamos chamar assim, que não são exatamente na linha de ataque frontal ao problema, mas você tem, por exemplo, a questão de você fazer simuladores, simulação matemática, para você entender como que o vírus se propaga, dadas certas condições da sociedade, do momento, etc. Então, dadas certas condições iniciais, você seria capaz de prever como que o vírus vai se propagar, por exemplo, no estado de São Paulo. Nós temos visto estudos com a universidade, com um colega nosso, mas tem estudos aqui também na Universidade de São Paulo, em que você procura perceber como que é a propagação do vírus. Então, esses modelos matemáticos são muito importantes para você estabelecer políticas públicas de uma maneira geral. E tem vários outros aspectos que são aderentes a tudo isso, né? Os próprios hospitais, você sabe, o Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo é linha de frente e com todos os rigores de ética estabelecidas pelas regras vigentes, o CONEP, etc., ela também tem feito utilização na linha de frente de novos fármacos, tentativa de obter uma solução para esse problema que realmente nos aflige bastante dramaticamente. Além do desenvolvimento ou a pesquisa para chegar a um antídoto, uma vacina contra a Covid-19 também, essa importante informação que o senhor compartilhou aqui com a gente também do desenvolvimento desses simuladores, plataformas, para entender melhor como desencadeia a transmissão por conta do coronavírus, eu gostaria que o senhor também explicasse e discorresse um pouco sobre esse trabalho árduo que os cientistas estão desenvolvendo, um trabalho incansável, porque nós sabemos que não é fácil você desenvolver um medicamento ou mesmo buscar a solução para você combater um vírus. Esse é um tipo de trabalho muito demorado, árduo, difícil, que requer investimentos. Gostaria que o senhor, então, fizesse uma breve análise de como está sendo desenvolvido esse trabalho por parte dos cientistas e pesquisadores da USP. Certo. De fato, eu diria que há um momento de certo orgulho da universidade, em particular a Universidade de São Paulo, mas a Universidade Pública Brasileira, que tem realmente buscado soluções e, mais uma vez, lembrar que nós estamos, de fato, na fronteira do conhecimento e não nós estamos falando de coisas acadêmicas, nós estamos falando da solução de um problema concreto que afeta vidas, e cria uma dificuldade enorme. Após a pandemia, certamente será um problema de vários pontos de vista, desde psicológico, econômico, etc. Então, a visão que a universidade tem sobre esse problema, ela é mais ampla, porque ela é necessariamente mais ampla do que você atacar o problema de frente. Então, como eu digo, nós estamos preocupados, por exemplo, como serão os modelos educacionais no futuro, como se responderá com a economia, vários aspectos pós-pandemia. Então, isso totaliza uma quantidade enorme de projetos que a universidade está, de fato, focada nisso, não somente, como eu disse, a questão mais urgente e essencial, premente, que é o ataque frontal ao problema do coronavírus, mas também problemas colaterais. Então, associado com isso, vários grupos da Universidade de São Paulo, são grupos de ponta que têm seus financiamentos, por exemplo, com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e tem recursos de outras qualidades também, inclusive alguns com interação até com a indústria. O que acontece é que, quando você entra numa situação dessa, a obtenção de recursos, a agilidade de utilização dos gastos é muito importante. Aspectos eventualmente burocráticos precisam ser aliviados um pouco.
Então, a universidade, ao entender a necessidade de um financiamento mais flexível, mais duradouro e que pudesse ser apontado de uma maneira razoavelmente centralizada, de forma que você entenda quais são as urgências que estão sendo colocadas, então a universidade criou um programa de doações. O financiamento pode ser feito não somente por esses métodos que eu mencionei anteriormente, as já são financiadas pelas agências regulares de fomento, mas nós criamos também um programa de doação que é chamado USP Vida. Então, esse programa significa que nós receberemos recursos, estamos recebendo alguns recursos, e tem um comitê gestor que faz isso de uma maneira muito clara e transparente, em que ela aloca recursos dependendo das necessidades e da urgência. Isso nos impõe estar em contato com vários grupos de pesquisa para entender como que as coisas estão acontecendo. Um aspecto que eu acho que é importante, talvez, ressaltar, porque a situação é tão dramática que é importante a gente ressaltar aspectos também, digamos assim, que dão uma certa satisfação. E é o fato de nós verificarmos a participação da sociedade nessa doação. Então, a universidade tem recebido doação através desse programa que eu mencionei, USP Vida, e nós temos verificado pessoas físicas contribuindo, uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas contribuindo de tal maneira que permita a universidade atacar esse problema com recursos de maior monta do que ela tem conseguido disponibilizar. Então, ao verificar que a participação da sociedade, isso nos dá uma satisfação muito grande, porque mostra que, de fato, a sociedade está entendendo que a universidade, e em particular a Universidade de São Paulo, é um veículo importante para o estudo e o avanço da ciência relacionado com essa situação do coronavírus, uma situação extremamente dramática para o qual poucas pessoas vislumbraram que isso poderia um dia acontecer. Certo. E, professor, a gente sabe que o senhor tocou num ponto bem importante, questão do financiamento dessas pesquisas, né? Quer dizer, o investimento de recursos é fundamental, sempre foi, vai continuar sendo, e a pandemia do novo coronavírus veio reafirmar, então, a importância das pesquisas científicas aqui no Brasil. Quer dizer, elas precisam de ter esse investimento, como o professor mesmo pontuou. Como que tem sido, professor, o investimento, então, do poder público nessas pesquisas, especialmente em termos de recursos? E o senhor também mencionou que há uma abertura aí na USP, então, para que pessoas também possam contribuir, né? O senhor pontuou que pessoas físicas estão contribuindo. As empresas privadas também estão contribuindo? Professor, e qual o caminho, então, para quem nos ouve, enfim, e tem vontade de contribuir de alguma maneira, como que essas pessoas podem proceder? Tá. Bom, então deixa eu começar pelo final, que eu conseguiria ser um pouco mais objetivo. Então, existe no site da universidade, você entra no site usp.br, você vai ver lá um logo chamado USP Vida. Então, entra no site e tem as formas de você fazer a doação, que pode ser feita por boleto bancário, pode ser feito por transferência, cartão de crédito, essas coisas. Então, isso é importante. E digo que, por exemplo, nós já ultrapassamos a casa dos 2.000 doadores. Como mais uma vez, só enfatizar que mesmo que a contribuição seja de pequena monta, ela é importante porque ela nos mostra, nos dá uma satisfação de perceber que nós estamos atingindo a sociedade, que a sociedade tem esperança no nosso trabalho e confia no nosso trabalho. Empresas têm feito algumas doações, sim, também, porque nós temos também algumas coisas correlatas, pois nós sabemos que algumas empresas contribuíram para os programas que têm tido mais aceleração, como o programa que eu mencionei, vocês mencionaram também, do ventilador pulmonar, etc. É importante, eu acho, sim, se você me permite sair um pouco, vamos sair um pouco de São Paulo. É gratificante você ver a posição da universidade, por exemplo, nos estados do Nordeste e em vários outros. Do Nordeste, porque eles se uniram, eles criaram um comitê científico, os 9 estados do Nordeste criaram um comitê científico, e esse comitê científico então estabelece as políticas e as demandas e o que precisa ser feito e precisa ser tomado como política pública também. E esse comitê científico é feito por pesquisadores das universidades, em particular das universidades públicas. Então, não há dúvida que nós estamos vivendo um momento em que a sociedade percebe a importância da sociedade como talvez não tenha percebido anteriormente. Então, a universidade está, sim, muito comprometida com esse problema. A universidade não vai faltar, a Universidade de São Paulo não vai faltar à sua sociedade, tem se dedicado de maneira muito, muito forte a esse problema.
Não é um problema simples, não é um problema que vai ser resolvido de uma hora para outra, nós possivelmente vamos passar um período muito longo sobre isso, mas é importante dizer que a universidade tem se dedicado e precisamos dizer também, temos aprendido muito com isso, quer dizer, cada vez mais nós aprendemos. Eu posso até mencionar que o próprio processo de avaliação que normalmente nós passamos internamente, esse processo de avaliação ele sofre um certo abalo, porque não é necessariamente verdade que os grupos que estão formando e obtendo resultados de altíssima qualidade, não é, são aqueles que são, às vezes, mais reconhecidos. O que nós estamos vendo são companheiros e colegas e amigos e colegas de trabalho de outras universidades, da própria Universidade de São Paulo, com uma dedicação enorme, entendendo o papel vital que ela precisa desenvolver junto à sociedade. Finalmente, só para dizer que essas doações, é preciso reconhecer que também algumas agências de fomento, elas abriram linhas, né? A FAPESP mesmo abriu uma linha que era para você submeter projetos relacionados com a Covid-19. E outras agências de fomento também têm se preocupado em relação a isso. Ou seja, abrir linhas específicas para esse caso. Não são quantias que eu diria assim de altíssima monta, mas certamente mostra que é possível obter um pouco mais de recursos para utilizar na busca da solução do ataque ao problema do coronavírus. Legal, informações importantes trazidas pelo Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Ele falou justamente sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido em pesquisa neste momento de pandemia. Importante trabalho da Universidade de São Paulo. Silvio, muito obrigado por sua participação e pela gentileza em atender a nossa equipe. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa semana para todos. Muito obrigado. Obrigada.